Então, gente, vamos lá. Lembra da aula passada? A gente começou a falar sobre os livros importantes da Techuvá, né? Isso faz parte da avodá, do serviço, né? O serviço, a gente vai ver como funciona a sinagoga, os objetos, né, da sinagoga utilizados no rito judaico, no dia a dia judaico. Mas a gente começou pelos livros, porque Shalom, Flávio, quanto tempo, hein? Porque é um assunto assim muito importante para orientar a gente na Techuvá, né? Então, na aula passada a gente falou sobre a questão os livros que fazem parte do cânone bíblico, né? A Torá, né? Lembra? Falei da Torá da Sefer. Essa Torá tem alguns erros de tradução, tá? Algumas deturpações intencionais. Infelizmente, Jairo Friedland, que é o tradutor, tudo que indica para Yeshua, ele pega e coloca entre parênteses outras coisas, deturpando a tradução, né? Mas ela é excelente, então tem que ler essa Torá com atenção, mas ela é excelente pelos comentários dela, que os comentários são todos comentários de grandes rabinos tradicionais, você aprende muita coisa. Inclusive o Tzadok, ele se baseia em muita coisa nessa tradução para fazer os comentários dele a Paraxá, tá? Essa daí é a Torá mais tradicional dentro do meio judaico brasileiro. Eu recomendo que todo mundo tenha essa Torá para estudo, tá? A Bíblia judaica completa, né, que vocês já conhecem, do David Stern. Aí eu tenho ela. A gente falou aqui sobre como a Bíblia judaica se divide, né? O Tanar, né? Que é Torá. Torá, o que é? Quem lembra? Você lembra, Eduardo? Torá, Nevim, Ketuvim. Isso, Torá, Nevim, Ketuvim, né? Torá, Torá, os profetas e Torá os outros é a escritos. instrução, né? Isso. É os 5 livros de Moisés. Torá não significa lei. Torá significa instrução. É interessante você ter falado nisso, Domingos, porque muitas vezes quando a gente pensa Torá é lei, tem um peso, né? A coisa tem um peso que já causa uma certa aversão. Não, Torá, o significado profundo de Torá, né, é instrução. E a Torá ela também é chamada de Humash, né? Humash, que é os 5, tá? Então, na verdade, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia judaico-messiânica, da Bíblia católica, da Bíblia protestante. Aí a gente tem a Brit Hadashah, né, que é a nova aliança. Já vi a expressão também. Qual? Já vi a expressão também Hamishah HaTorá. Hamishah HaTorá. Isso aí é mais dentro do meio ortodoxo e cabalista, né? Que tem isso. E aí a gente tem a Brit Hadashah, e dentro da Brit Hadashah a gente tem as Bessorot. Essas palavras é importante a gente saber, a gente conhecer, porque muitas vezes elas são ditas em hebraico, né? Pelos professores, etc. Bessorot, as boas novas, né? As boas novas. Peraí que eu abri o negócio errado aqui, peraí. Então, acho que usam Igeret também, não usa para as cartas? Igeret? Exatamente. Ou Igerot, alguma coisa. E tem o... Ai, Senhor. Sadoc falou ontem, eu esqueci, para Atos dos Apóstolos. Quem lembra? Falou quarta-feira. Macê. Shlichim, um negócio assim. Shlichim. Dos enviados, né? Os atos dos enviados. Exatamente. Isso. Esqueci o nome agora. Mas, basicamente, ela se divide nisso. Fala, Cassiana. Era mais ou menos Shlichim mesmo, uma coisa assim que ele falou. Shlichim, Shalir, Shlichim. Eu vou ver enviados. Agora Gente, está na ponta da minha língua. Fala. Pelo que eu entendi, é Masei Shelihim. Masei Shelihim, né? Shelihim. Atos dos emissários. Masei Atos. Isso mesmo. E aí tem a Peshita, né? A Peshita traduzida pelo Sadoc. Gente,
Eu tô amando a Peshita, eu recomendo que todo mundo compre, tá? Não leve comissão, Muito bom. tá? Mas ela é muito boa, muito boa, muito boa. Tô usando ela nos comentários a Paraxá. Os comentários é muito interessante, porque eu não sei se vocês notaram, quem já tá lendo. Ah, ela aqui, ó. Tô lendo ele vai ao longo do texto, né, dos evangelhos, das Bessorot, ele vai explicando todas as questões, todos os argumentos dos antimissionários, dos chamados antimissionários que tentam derrubar divindade de Mashiach, de Yeshua ser Mashiach, vai colocando essas questões, né? A genealogia de Mashiach. Então, é realmente um livro de estudo muito, muito, muito bom. Muito bom. Na tradução por si só, não tenho visto... Assim, eu tenho tentado comparar, né? As diferenças são mínimas. É importante a gente saber disso, né? Eu estava até conversando com o Sadoc sobre isso. A essência é a mesma. Não existe nada assim de cunho teológico estrutural que tenha mudado entre Peshita e a Septuaginta, por exemplo. Entendeu? Não tem. São detalhes que mudaram. Mas é muito interessante. Eu achei ela mais interessante do ponto de vista dos excelentes comentários, que só os comentários dele já é um curso de Techuvá. Só os comentários que ele faz. É verdade. Né? Quem está lendo... Fala. Ensina muito a gente. Eu estou tendo a mesma impressão. Eu adquiri o exemplar também, e estou usando, e realmente está valendo a pena o investimento. Está valendo, né? Com certeza. Eu achei assim muito bom. No livro dele, Judaísmo Messiânico, eu vou falar sobre esse livro depois, ele fala muito da Peshita, ele fala da questão da originalidade dos livros. É um outro livro que vale a pena vocês pegarem e estudarem. A Joana está estudando, né? Eu comecei a fazer o curso. Quando eu comecei a dar o curso de estudos judaicos, na verdade, foi em cima do judaísmo nazareno. Eu pedi autorização de Sadoc, ele deu muito gentilmente, né? Inclusive, ele cedeu a versão PDF para distribuir para quem quisesse, sendo que a versão PDF muito era um pouco mais antiga, né? Mas o livro é muito bom. Todo mundo tem a versão em PDF ou a versão escrita do Judaísmo Nazareno? Silvia, Cíntia. Qual editora que é essa do Judaísmo Nazareno? É do Clube de Autores. Depois eu posso colocar o link no grupo, se vocês quiserem. Fala, muito bom. Fala. Essa Peshita, Peshita é o nome, Peshita. Peshita. Quem é o autor? É o Sadoc. É o Rosh Sadoc Benderer. É o próprio Sadoc. Ele mesmo traduziu direto do aramaico, porque os exemplares que tinha muito erro de tradução e tal. Então ele levou acho que 10 anos para fazer essa tradução. Pesquisou, ele falou que viajou, foi nos lugares, foi lá dentro do Vaticano também. E o que ele fala, assim, ele pesquisou muito no sentido de ter certeza de que os evangelhos foram escritos em aramaico e não em grego, como muitos afirmam, né? E sim. Ele está convicto disso, e eu confio muito nele, porque por quem ele é, pelo histórico dele, né? Pela biblioteca que ele tem, pela capacidade que ele tem. E é muito interessante, a gente vê isso muito no Judaísmo Nazareno, que ele não fala assim, isso mudou, Concílio de Nicéia, né? Porque as pessoas têm mania de falar, tudo é Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia, Concílio de Nicéia, Concílio de Nicéia. Não. Lá no livro Judaísmo Nazareno, a gente descobre que as coisas começaram a mudar e a degringolar bem antes do Concílio de Nicéia. Ano 90 já estava tendo problema, já estava tendo alteração da fé original. Né? Então, a gente... Fala. Pode falar. Cíntia, qual é a diferença que tem entre E aí, tô no grupo certo? Tá no grupo, tô no grupo certo? Tá no grupo certo. Entre o judaísmo messiânico e o nazareno, qual é, Cíntia? Atualmente, virou tudo um bolo só, uma bagunça só, tá? No Brasil, é assim, um Roche decide botar o nome aí, nazareno, o outro Roche decide botar o nome messiânico. Ô, Charles, cadê a Rose? Tá aí? Chama ela aí. Não.
Chama ela para assistir. Então, Então, hoje em dia é totalmente inútil e desnecessário você fazer diferença entre nazareno e messiânico. Na verdade, é uma escolha individual de cada congregação. Antigamente tinha diferença, mas não vou nem entrar nesse mérito, porque só separa e não une, entendeu? Então, virou meramente uma questão de nomenclatura, de marca da congregação, tá? Agora, o nome nazareno, né? O que é isso? O nome nazareno era o nome original dado aos seguidores de Yeshua. Eles eram chamados nazarenos ou os do caminho, né? Então, nesse livro, Judaísmo Nazareno do Sadoc, ele explica tudinho, como foi a nomenclatura, como foi o caminhar, quando se deu a separação entre cristãos e nazarenos, porque no começo era tudo junto, né? Os gregos e os judeus ficavam juntos. Depois houve um cisma por causa de algumas pessoas, né, que se revoltaram. Então, lá conta toda a história. Eu tenho até uma aula em que eu conto a história, eu vou colocar para vocês. Eu vou colocar para vocês isso, tá? E, Cíntia, mas Rose, muito bom te ver aí. Fala, e, Cíntia, mas esse negócio de cristão e essa palavra existe mesmo na Brit Hadashah ou é inventado isso aí? Aquela Não, parte essa de palavra cristão, existe sim. A palavra grega Christiane, que na verdade queria dizer messiânicos, nazarenos. Agora, existe a questão histórica, né? Que o Sadoc defende que os nazarenos, foi um movimento que começou com Yeshua, e que os messiânicos foi um movimento que começou no final do século XIX e tal, mas na realidade nossa, do dia de hoje, tá? Não adianta tentar definir o que é messiânico, o que é nazareno. No próprio site do Sadoc tem assim, nazareno e messiânico, no mesmo site, judaísmo messiânico. Então não perde tempo com isso, que não adianta nada. Fala aí, Eduardo. acho que ele fala judaísmo messiânico nazareno. Exatamente. Por isso que eu gosto. Porque todo judaísmo de forma é messiânico, né? Tem o Rabat também. Então nós somos messiânicos, mas o Messias, o nazareno. Então é messiânico nazareno. Exatamente. Está bem especificado. Todo judeu espera o Messias. Todo judeu acredita no Messias. Todo judeu. Não há judeu que não espere o Messias. Só que eles não acreditam que o Messias já veio, né? Não acreditam que o Messias é Yeshua e não acreditam na Brit Hadashah. Eles consideram a Brit Hadashah um livro herege. E existe muito antagonismo a Yeshua, a Brit Hadashah, dentro do meio do judaico, por trauma pelo que aconteceu na Inquisição. Então, a partir da Inquisição, inclusive na Mishnah, a gente vai ver o que é Mishnah, existem trechos, quando você vai na Mishnah original, os rabinos ordenaram que tudo referente a Yeshua fosse apagado. Então você vê trechos apagados e um zero colocado em cima. Porque primeiro Yeshua era considerado um grande rabino. Depois, com o advento da Inquisição e tudo que o povo judeu sofreu com a Inquisição, eles passaram a abominar tudo que diz respeito a Jesus, né? Na verdade, não Yeshua, a Jesus, porque eles desconhecem Yeshua. Ele se tornou o outro. O Newton Bonder tem um artigo muito bom, vou ver se eu acho, que ele fala da perplexidade judaica em relação ao fato daquilo que é do judaísmo ter se tornado o outro e ter perseguido o judaísmo. É muito interessante. É como se houvesse uma dissociação de egos, né? E isso é algo muito difícil para o povo judeu. Eu tive uma experiência com a Sara, né? Muito relevante. A Sara veio do judaísmo tradicional, né? E ela passou a acreditar em Yeshua, ela teve uma experiência sobrenatural com Yeshua, passou a acreditar em Yeshua, mas depois ela deixou de acreditar. Peraí que eu me enrolei aqui. Depois ela deixou de acreditar por influência de cursos que ela foi fazer na internet, né? Mas no dia que ela foi declarar Yeshua, ela tremia. E ela dizia, eu me sinto traindo o meu povo, Existe um sentido de unidade de povo muito grande. Existe um sentido de tradição muito grande. Tem um livro muito interessante que eu não coloquei aqui, porque é um livro secundário. Eu tentei
Esse curso, gente, eu tentei enxugar ao máximo. O objetivo desse curso não é a gente se aprofundar. O objetivo desse curso é a gente ter uma visão geral do judaísmo, tá? Depois a gente vai se aprofundar. Inclusive, o Rosh Tzadok, a gente vai começar um projeto agora que a gente vai, em conjunto, aperfeiçoar esse guia e a gente vai fazer na forma de aula gravada, não interativa, sabe? Aguardem que vem coisa boa por aí, vem coisa muito boa, né? Hoje mesmo eu estava passando isso, porque ele vai acrescentar coisas e vai ser uma coisa mais assim, mais objetiva ainda, mais direta ainda, porque na aula, gente, para mim, o evento que eu mais gosto na semana é sexta-feira à noite e essa aula aqui. Eu amo essa aula. E eu amo quando vocês falam, participam, né? Eu não gosto de falar sozinha, não. Porque a gente consegue, dentro do texto da aula, colocar muitos questionamentos, tirar muita dúvida, né? E isso é muito bom. Mas então, o que acontece? Entre a Peshitta, tá? E as versões que chegam até nós hoje, João Ferreira de Almeida, etc., não existe. É muito importante falar isso, tá? Porque às vezes a pessoa fala, tem 200 mil divergências, 200 mil discrepâncias, né? Nas traduções bíblicas, mas não tem nada que seja vertebral, não tem nada que seja central à nossa fé, que seja divergente, tá? São detalhes, não existe nada assim da estrutura básica teológica, questão de salvação, questão de santidade, essas questões centrais, elas são as mesmas. Existem, o Rosh Tzadok falou, eu recomendo que vocês assistam, a Cassiana assistiu, né? Ele tem duas aulas sobre a Peshitta em que ele fala isso, ele fala disso. Então, mas é importante a gente falar isso, porque às vezes o que acontece? Tem muito maluco por aí que começa a falar porque está errado isso, está errado aquilo outro. Daqui a pouco o Yeshua era um homem como outro qualquer, o homem pecou, o homem mesmo se salvou, o Eterno não teve nada a ver com a história. Questionam o nascimento virginal, questionam divindade de Mashiach. E o Tzadok falou semana passada algo muito, muito, muito interessante, que ele falou assim, quem conhece mesmo o judaísmo, quem estudou e se aprofundou, sabe que os conceitos da Brit Hadashah são conceitos judaicos, corroborados pelo judaísmo tradicional. Quem não conhece, quem ficou na superficialidade, contesta com argumentos sofismas, né? Uma mentira em cima de uma verdade, com argumentos sofistas, superficiais, e os bobos acreditam. E acabam se desviando da fé. Então, quando você começa a focar demais nas divergências, em geral, o efeito é o seguinte, começa a questionar, a fé vai lá embaixo, a pessoa acaba apostatando de Yeshua, não acreditando em mais nada, e depois não acredita nem no Eterno. Nesses meus 25 anos de caminhada na Techuvá, eu vi muita gente seguir por esse caminho, tá? Encantamento com o judaísmo, idolatria do judaísmo. O judaísmo é um meio, gente, não um fim. Nosso fim é o Eterno, é o nosso relacionamento com Ele. E tudo aquilo que Ele puder nos dar, que Ele puder nos dar, não, Ele pode dar tudo aquilo que a gente puder receber, né? Encantamento com o judaísmo tradicional, querer ser reconhecido pelo judaísmo tradicional. Sinto muito dizer para você, a gente nunca vai ser reconhecido pelo judaísmo tradicional, a não ser que você tenha em casa a ketubá da sua mãe e a ketubá da sua avó. Alguém aí tem? Sabe o que é ketubá? Não. Eu não tenho, né? Pedi isso aí, explicar. O que é ketubá? Ketubá eu não tenho esse pedigree. Não tenho. Exatamente, essa palavra. Porque ketubá é um pedigree de casamento. Se você não tiver o contrato de casamento da sua mãe e da sua avó, você nunca vai ser aceito como judeu, tá? Então, esquece, porque isso aí é ilusão idólatra. A gente tem que agradar o Eterno. Fala, Cassiana. Eu sou feliz de ser gentia. Cara, a gente é enxertado. Eu preciso do meu tempo para as coisas. Entendeu? A gente é enxertado. Agora, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem sangue judeu. Eu tenho certeza. Então, para o Eterno, a gente é judeu, não importa que a gente não seja para homens. Não tem a mínima importância, sabe? Porque o Eterno está com tudo. Sangue, Fala, Domingos. Sangue eu não sei.
Mas coração judeu, sim. Exatamente. E é isso que entendeu? importa. É isso que importa para o Eterno. É isso que importa para ele. Isso é maravilhoso, né? Então, não vamos nos preocupar com isso. Fala. A gente vinha fazendo um estudo lá, né, com a Joana. Não sei se eu cheguei a falar com você. E esse estudo é para tratar sobre isso, você compreender o antissemitismo, né, ao longo do século cristão, e uma proposta, né, de como repensar tudo isso. Esse livro é baseado naquele livro The God of Israel and the Christian Theology. Qual? Deus de Israel e a Teologia Cristã. Ah, tá. Do reverendo Kendall Solem. E é o Deus de Israel, como é que é? Israel e a Teologia Cristã, em inglês, né? Do reverendo Kendall Solem. E ele traz uma proposta de releitura de como deve ser pensado, né? E a base, a essência do livro, assim, a ideia que ele traz principal, né, no final das contas, é a seguinte: ele explica, né, toda a história do antissemitismo, dos pensadores, de lá do século, já no finalzinho do século I e no século II já foi começado a estabelecer isso, como que na reforma isso se fortaleceu ainda mais, na verdade, infelizmente. A reforma falhou nisso. E o que ele fala é o seguinte: é a importância de existir o outro, a necessidade, e que o Eterno criou o outro. Então, na verdade, esse sentimento que às vezes a irmã falou, a Cassiana falou, eu sou muito feliz de ser gentil. Nós somos chamados de gentios, né? A gente provavelmente tem essa ascendência. Eu tenho alguns detalhes da minha família, que você sabe, também, mas isso não me importa. O que me importa é que eu fui chamado entre as nações para abençoar as nações, e entre as nações eu tenho sido abençoado por meio do nome que eu conheci, que foi Jesus. Depois eu conheci. Então, quer dizer, se você entende a importância do outro, toda a criação, na verdade, ela sustenta na possibilidade da existência do outro, porque o Criador, quando ele faz tudo, ali já cria a diferenciação entre criador e criatura, vem se estabelecendo nessa existência do outro, da contraparte. Se existe Israel, é porque existe para abençoar as nações. Então, os dois têm papéis de abençoar mutuamente. Na verdade, no final da palavra ele fala isso, que é o princípio das bênçãos mútuas, que harmoniza toda a criação. Exatamente. É muito interessante essa questão de você, tipo assim, não tem por que nenhuma razão alguém querer ser judeu sem ser, e alguém que seja judeu não querer ser judeu, né? É loucura. E também é bom observar que na carta aos Romanos, o apóstolo aos gentios, ele esclarece essa relação, na minha opinião, muito bem, né? Tanto ele deixa claro que o judeu ele não deve se gloriar disto, ele não tem de que se gloriar, como ele deixa claro que o gentio também não tem de que se gloriar, porque a nossa glória está no Messias. Isso. Amém. E na salvação que ele oferece. Perfeito, amém. Perfeito, mais que perfeito, é exatamente isso. Exatamente isso. E tudo fora disso é deturpação, é discrepância e leva a caminhos de morte. A realidade é essa. Quando a gente entende que esse é o centro de todas as coisas, é muito bom, muito bom. É interessante que... Fala, pode falar. E a gente que não nasceu em Israel, é difícil muita parte da cultura que a gente não conhece. Então, é preciso um tempo para assimilar, para entender, né? Então, verdade. Para mim, quando eu falo que é bom eu ser gentil, porque eu preciso desse tempo, né? Exatamente. A gente viu Todos lá no começo... Eu gosto da cultura, mas é muito da minha realidade, né? Tudo isso. Verdade. Exatamente. E é um processo, gente. Eu estou nisso há 25 anos, ainda não cheguei nem num décimo do caminho. Mas é interessante, eu acho que tem um ponto que é interessante. Para você entender as escrituras, todas elas, Tanar e Tadachá, com mais profundidade, você precisa
conhecer pelo menos um pouco o contexto histórico, social e cultural. Porque senão você não chega... você fica na superficialidade, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E é muito importante a gente entender que o judaísmo é uma ferramenta, benéfica sim, mas uma mera ferramenta e não um fim por si só. Quando a gente entende isso, eu sempre falo assim, é andar na corda bamba, você não pode cair nem para um lado e nem para o outro, né? Mas quando a gente entende isso, a gente se liberta. É verdade. Então, a Brit Hadashah, tanto faz ela ser da João Ferreira de Almeida, como a Peshita, é quase a mesma coisa, né? As diferenças, elas não são estruturais de base, não são centrais, são diferenças periféricas. Como o Tzadok fala uma coisa que eu acho muito sensacional, ele fala o seguinte, já que a gente está na Techuvá, já que a gente resolveu andar no caminho do judaísmo de Yeshua, vamos fazer direito, vamos fazer o melhor que a gente pode, né? O curso, quem está no curso, né, Miguel, deixa eu ver quem, eu vi Miguel aí, cadê? Tá aí, Miguel? Acho que Miguel saiu. Eduardo, né? Ele falando do Talmid, né? Quais são as características do Talmid, né? O que o Talmid deve fazer? Ele deve buscar excelência. O aluno, o discípulo, ele deve estar sempre buscando excelência. Aliás, a gente deve buscar excelência em tudo, o tempo todo. Joelson também está no Talmidim, né? É buscar excelência. Então, já que a gente vai fazer, faz direito, não faz pelo meio. E existem realmente alguns fatores cruciais que estão ligados à Torá, né? Como você quer dizer, estou no caminho do judaísmo messiânico, nazareno, mas eu não quero comer kasher. Não existe isso. Agora, é um processo. Se você não tem força para isso, vai pedindo o eterno, mas não perde esse objetivo, já está pago. E não perde a Kavaná também. Nem esse objetivo e nem a Kavaná. Fala, Eduardo. Uma coisa que o Adalberto levantou, né, que é interessante, eu gostaria de colocar o meu ponto também com relação a isso, a importância da Peshita. Porque ele falou assim, poxa, mas assim, se elas não têm grandes diferenças, né, então qual o problema? Né? Para que a gente precisa de uma Peshita? A questão é a seguinte, é que apesar de que assim, as versões em si, a gente entende que não tem grande diferença assim, a ponto assim estrutural, como você está falando assim no nível vertebral, como você falou, colocou bem. Porém, as diferentes traduções elas acabam dando margem a uma série de doutrinas e desenrolar de pensamentos de confusão e você tem milhares de entendimentos diferentes sobre a mesma coisa. Então, quando você tem o crivo de uma referência que a gente diz assim, ó, esse é o original, ali tipo assim, é o ponto de contato para reunir, vamos dizer assim, e tirar confusão. Então, surgiu alguma dúvida, alguém interpretou de um jeito, interpretou de outro, baseado numa pequena variação lá da tradução. E as traduções, às vezes, são tendenciosas. Às vezes, tem traduções que são tendenciosas. Um caso clássico é Romanos 11, quando fala lá que Israel foi rejeitado, né? Israel não foi rejeitado, Israel rejeitou o Messias por um tempo. Então, esses detalhes aí, quando você vai na Peshita e você coloca todo o contexto hebraico, né, aramaico da coisa, então você, tipo assim, apara as arestas e evita engano, evita confusão. Exatamente. Então, a tradução em si não tem grandes coisas, mas as pessoas usam as traduções e fazem diversas milhares de doutrinas estranhas. Mas, sem a referência original. Tem uma coisa muito interessante, Eduardo, sem querer te cortar, que é o seguinte. Às vezes uma palavra... Ontem eu tive um exemplo disso, tá? Às vezes uma palavra que não muda o sentido do texto, mas ela traz uma revelação maior. Por exemplo, eu estava lendo aqui João 4:42, né? A passagem da mulher samaritana, que eu até falei sobre isso ontem. Tá assim, olha só que coisa linda, interessante, tá assim... Não é por causa de sua palavra que nós acreditamos nele, pois temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Mashiach, o vivificador do mundo. Aí na nota ele coloca assim, ou o salvador do mundo. Mas quando você pensa em Mashiach, não apenas como salvador, mas como aquele que dá vida
ao mundo, aquele que nos dá vida eterna, aquele que nos dá vida abundante. Aí vem aquela enxurrada, né, de revelações, de interpretações. Então, às vezes, sim, apesar da diferença não ser estrutural, às vezes a diferença de palavras periféricas, ela pode realmente trazer novas revelações, né? E por isso abre o horizonte. Exatamente. Que nem a Bíblia judaica, né? A Bíblia judaica, ela traz também uma revelação também maior, né? Mas eu vou esperar ela fazer toda a Bíblia para mim comprar, porque só os evangelhos não dá, né? Daí fica muito caro. Olha, fala, Cassiano. Para minha experiência, né, que eu comprei a Peshitta, ela é muito esclarecedora, porque eu não tenho tanta bagagem no judaísmo como vocês. Uhum. É muito esclarecedora, para mim faz muita diferença, porque me responde algo que eu estou na dúvida. Uhum. Né? Eu tenho judaica, eu tenho King James, eu tenho várias. Mas os comentários me embasam para a verdade, eu não fico confusa, entendeu? Então, para mim, ela está sendo assim, nossa, fantástica. Os comentários são sensacionais e vêm de uma pessoa idônea e isenta. Ele não tem interesse nenhum em provar que aquilo que ele acredita é verdade. Como ele fala, né? Ele sempre fala isso, ele fala, eu sou advogado. A minha função, parte da minha função é procurar provas. A gente sempre compra coisa com tendenciosidade. Uhum. Não tem Exatamente. Então, a pureza tem para aquele que já sabe o hebraico, para aquele que já está dentro do... Para quem está de fora, como eu, que sou nova, tá, gente, tendo assim um baú cheio de ouro, porque é notório a diferença. Assim. E outra contribuição da Peshitta, como foi apresentado, é o link de referências, que é feito, né? Com as citações diretas e indiretas, de onde vem aquele pensamento, determinada ideia, então é feito o link com referências de onde está vindo aquele pensamento, isso ajuda muito a ter uma visão do todo, né? Fora que é um curso completo. É como uma tese que ele está defendendo, então é muito esclarecedor. Você estudar a tese de alguém é muito bom, sabe? Quer ver um negócio muito interessante aqui? Na página 86, na introdução ainda, fala sobre os 4 níveis de interpretação. Né? Pesha, Tremes, Drash e Sod. Ele fala assim, ó, segundo o judaísmo, existem 4 níveis de interpretação das escrituras, que formam o acróstico da palavra pardes, né? Jardim. Pesha, Tremes, Drash e Sod. Pesha, que significa simples, aponta para o sentido literal do texto bíblico. É a forma mais simples de interpretar as escrituras, levando-se em conta seu significado reto, plano, elementar. O método mais básico de entendimento das escrituras. Remes, quer dizer insinuação ou dica, é o segundo nível de interpretação. É mais elevado que Peshat, visto que se vale das sugestões, dicas e insinuações do texto bíblico. Em outras palavras, a compreensão das escrituras por meio de inferências e deduções. Drash, terceiro nível, investigação e procura. É um método de entendimento das escrituras através dos sentidos alegóricos, tipológicos ou homiléticos de texto. E o quarto, Sod. Eu amo esse nível, gente. Mistério, segredo. É o nível mais elevado, o nível revelado, né? De compreensão das escrituras por meio do entendimento dos mistérios e segredos ocultos no texto. Os 4 níveis de entendimento correspondem aos 4 evangelhos, cada um narrando a vida de Yeshua HaMashiach por meio de diferentes aspectos da compreensão. Marcos escreveu o evangelho em nível Peshat, ou seja, relato simples, breve e conciso sobre a vida de Yeshua para os goim, os estrangeiros. Né? Aí ele continua. Luca em nível Remetz. Matai, o evangelho em nível Drash. E Yohanan em nível Sod. Ele faz esse paralelo. Gente, é sensacional isso. É muito profundo. É uma universidade essa Peshitta. Eu recomendo a todo mundo que compre e que você pode pagar em 12 vezes. Você paga em 12 vezes na tenda gospel, você paga em 12 vezes no Mercado Livre, entendeu?
Eu estou tentando ver se eu consigo um desconto também para poder doar, que eu queria doar umas 10, pelo menos. A sua já está garantida aí, tá, Shaul? A sua já está vindo. Opa! A sua Ia já tá falar vindo. agora. Pois é. E porque é muito precioso. Fala, pode falar. Eu estou observando assim o debate, né? Por exemplo, vocês estão falando uma área assim que eu vou ser breve. Eu amo, que é a parte de tradição, costume histórico, né? Eu estava observando uma coisa, vou trazer uma curiosidade aqui, eu comentei até com você. Há uns 10 anos atrás, surgiu um certo indivíduo aí, de São Paulo, trazendo supostamente uma pechita. Né? Eu olhei, examinei, estava olhando assim, só que depois a máscara, vou assim dizer, a máscara dele caiu, por quê? Sabe o que ele fez? Simplesmente ele pegou, só trocou os nomes de personagem, entendeu? E quis dizer que aquilo ali era uma pechita. Então depois a máscara dele literalmente caiu. E outra curiosidade, você está falando sobre que literatura devemos usar. Você falou a coisa certa. Se você está entrando para o judaísmo, você tem que ter uma edição que fala a nossa língua. Porque é uma curiosidade. Em 1989, se eu não me engano, eu assisti, eu falo porque eu assisti, tá? Não é historinha, não estou inventando, nem repetindo o que as pessoas falam, não. Houve um debate na Califórnia entre 3 indivíduos. Um era um padre católico, um pastor protestante e um rabino. E o debate na Califórnia falava o seguinte: a verdadeira autoridade, ou seja, havia uma discussão para saber de quem há o devar, ou seja, a verdade era, de onde se originou. Aí primeiro surgiu o católico, primeiro surgiu o protestante. Não, porque nós temos a verdade é nossa, porque nós cremos nisso, naquilo. Aí o padre falou uma coisa que é verdade, e é verdade, não sei se todo mundo sabe. Ele falou, olha, se vocês, protestantes, possuem a Bíblia Sagrada, se deve agradecer a gente, mas é verdade, porque nós traduzimos, custeamos e divulgamos. No final, o rabino falou uma coisa, ele simplesmente foi um cara sábio. Ele falou assim, vem cá, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Aonde estava a Igreja Católica, vocês protestantes, quando a Torá foi escrita? Entendeu o que ele dizer? Ele matou a charada. Simplesmente o seguinte, não importa a forma que você traduz, mas quem detém as promessas e a Aldevar de árvore eterno é o povo de Israel. Então, igual a amiga falou aí, ela tem várias edições, eu também tenho, mas eu particularmente, eu prefiro aquela que chega a essa próxima tradução. É igual você estava falando, Cíntia, uma palavra faz diferença em tudo, cara. Uma vírgula faz a diferença. Então, os próprios PhD em exegese, em tradução, já descobriram que a tal Bíblia Sagrada, que para mim não tem nada de sagrada. A palavra em si mas a tradução não. Tem mais de 2.500 erros de tradução. Então, tem até algumas traduções que vai contra o próprio costume de Yeshua, que era um judeu. Quer ver uma coisa rápida? Eu não lembro que eu não gravo, mas vou falar igual ele falou assim, está escrito, um dos evangelhos, Becerô, de Boas Novas, que Yeshua entrou na casa de Simeão, o leproso. Poxa, quantas vezes eu falei, achei bonito, só que quando você vai ver a tradução, seja no hebraico ou aramaica, existe uma palavra ali, garba, aramaico, e garba no hebraico. Foi usada aquela palavra. Só que um é oleiro, e outro é leproso. O que a Feira de Almeida fez? Como o grego não domina o hebraico, trocaram a palavra. De botar Simão oleiro, botaram Simão leproso. Você está me entendendo uma coisa? Uhum. Ou seja, Yeshua, entendam bem, Yeshua era judeu. Ele nunca entraria numa casa de um leproso. E segundo, todo leproso não habitava dentro de Jerusalém. Havia a chamada cidade de refúgio. Tá? Então, quando Yeshua entrou na casa de Simão, Simão era oleiro e não leproso. Tanto que no texto a seguir, vem uma mulher com aquele canto de quê? De azeite e derrama sobre Yeshua. Entendeu? Por que tem isso, Shaul? Simples. Uma vírgula faz toda a diferença. Então, eu particularmente, eu estou ansioso, espiritualmente falando, para comprar ou ganhar essa pechita. Porque não tem coisa melhor do que você aprender essa parte que você está falando. É muito interessante. Porque nós, Cíntia, nós vemos muitas pessoas querendo abraçar o judaísmo
Ou, tipo assim, são pessoas que, entenda bem, pessoas que alguns não são nem sinceros, estão querendo só trocar de time. Aí troca de nome, bota o equipazinho. Já conversei com você sobre isso, né? Uhum. E acha que, pá, sou judeu já é diferente. A techuvá é um processo. Não adianta eu chegar aqui e falar em hebraico para você, eu prefiro falar 2 palavras em português do que falar em hebraico aramaico. Então, as pessoas estão assim, sabe? Sabe aquele oba-oba? Uhum. Vem uma novidade, pimba. Igual eu falei para você, era judeu, era judia messiânica. Hoje ela é ortodoxa. Uhum. Uma espaçonave, ele já não quer aqui, ele quer ir para o céu porque ele diz ele que é um ET. Então a gente não pode ser movido por ventos de heresia. Uhum. Concordo plenamente. Tá? Então fica aqui minha palavra, histórico, cultural. Eu falei para você, e também há uma diferença entre você ser israelita e israelense. E ser guerra ou um gorrim. São 3, 4. Então, vem que você se encaixa, cara. Eu acho que todos nós passamos a ser judeus com a carne. Mas todos nós sabemos que nós temos o DNA de um hebreu, de um judeu, de um hebreu, seja a forma que você queira entender. Todos nós temos. Amém. O Brasil foi colonizado pelos judeus, os portugueses pelos judeus, Espanha pelos judeus, Itália, enfim. Anunciem, Ascaresita, Sefaradita, são 3, 4 classes que existem. Agora, em qual que você se encaixa? O negócio é o seguinte, a minha emuná está sempre crescendo, tô amando estar com os irmãos, tá? Tô amando, tô gostando muito de aprender mais ainda, tá? Tô trabalho. E é bom lembrar também que Shaul Hachalia, ele vai dizer que realmente os oráculos pertencem ao povo judeu, né? Mas o que, no meu caso, eu creio que no vocês também, o que me une a Israel é o Messias. Amém. Ele é só uma glória da parte do Eterno para ambos os povos, vamos dizer assim. Nele, no Messias, somos um. Então, assim, em Yeshua HaMashiach, tudo se esclarece, tudo se resolve. Fora de Yeshua HaMashiach, tanto os judeus puros, a diferença. É verdade, né? E é importante não perder o foco, como a Cíntia já disse, né? Uhum. O foco é se aproximar do Eterno através do Messias de Israel, que é testificado tanto pela Torá, como pelos profetas, como pela Brit Hadashah, né? Apontam para ele. Uhum. É o mais importante. Muito perfeito, olha, muito perfeito. É exatamente isso. Acho que isso aí é essencial. É a essência dessa aula, a essência de toda a aula é isso. Entendeu? Aquilo realmente como que você citou, né? Do Shali Achalo falar. Eu só quero saber de Mashiach e Mashiach pendurado. Porque todo o resto é supérfluo, né? No nosso entendimento de que Mashiach é uma manifestação do Eterno. Então, por isso, exatamente por isso, vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, né? Exatamente por isso que é importante isso que eu coloquei aqui, tá? Além da Torá, da Bíblia Peshita, quais outros escritos deve estudar? É importante, sim, a gente estudar os outros escritos, outros livros, a gente acrescentar o nosso conhecimento, mas é muito importante a gente ter um bom conhecimento das escrituras, ter colocado as escrituras no nosso coração, a gente ter as escrituras, o Tanar, a Brit Hadashah, bem vivo na nossa memória, para quê? Para a gente não cair em ciladas, a gente saber, quando a gente for ler um livro, alguma coisa, um artigo, a gente fala, epa,
Isso aqui não está de acordo com a Torá, isso aqui não está de acordo com o Tanar, não está de acordo com o Brit Hadashah. E aí soar o alarme dentro de nós para a gente não embarcar em furadas por falta de conhecimento. Então é muito importante a gente conhecer a essência da nossa fé primeiro, para depois a gente embarcar em outros livros, outros estudos, etc. Eu já vi muita gente cair por causa de estudo de Kabbalah, muita gente se afastar de Mashiach por causa de estudo de Kabbalah. Eu vi mais gente ainda se afastar de Mashiach por causa de colocar sobre si líderes e mestres ortodoxos. Gente, essa é a maior das armadilhas de todas. Sabe? Vários casos, amigos queridos que eu perdi porque colocaram autoridades que não creem em Mashiach sobre si. E a questão da autoridade espiritual é algo muito sério. Parece que não, você fala assim, não, mas é uma questão intelectual, eu só quero aprender e tal. Não, gente, a cabeça da gente vai mudando. Qualquer que seja o tema, qualquer que seja o assunto, né? A cabeça da gente vai mudando, porque você colocou aquela autoridade sobre a tua vida. Então é muito importante isso. Essa questão da hierarquia dos escritos deve ser respeitada tanto, isso é uma coisa importante, gente, tanto em importância como em tempo de estudo, tá? Não adianta você falar assim, a Torá, Tanar, Brit Hadashah é mais importante, mas você ficar só na Torá, esquecer da Brit Hadashah. Também não adianta você falar Torá, Tanar é mais importante, mas você não estudar Torá, Tanar e Brit Hadashah e ficar nos outros livros. Tem um livro aqui que é uma delícia, esse livro aqui, ó. Sadoc até falou sobre ele outro dia. Não tá dando para ver muito bem não, né? O mais completo guia sobre judaísmo. Leve, legal, interessante. Tem outros... Eu tenho uma pilha de livros, cara. Tá até lá embaixo, eu trouxe para... Muitos livros legais sobre os mais diversos temas. Mas se você gasta mais tempo lendo esse livro do que indo à fonte, à essência, que são as escrituras, tá errado. Sempre dá mais importância no conteúdo, né? Na tua crença, na tua fé, na questão de vida e também na questão de tempo investido em estudo, tá? E, repito, filtros eliminadores, sempre, sempre, tá? Então vamos ver alguns livros importantes do judaísmo. O Talmud. Todo mundo já ouviu falar de Talmud, né? Na verdade, Talmud não é um livro. O pessoal messiânico te proibiu de ler o Novo Testamento, Regina? Não, acho que não. Não, a gente passou por uma fase na nossa congregação que foi assim, a gente sem sentir. A gente fazia paraxá, tá? Aí ensinava as paraxot para as crianças e de repente a gente se tocou que tinha 1 ano que a gente não tinha falado de Yeshua para as crianças. Isso é uma coisa muito séria, porque existe um espírito do anti-Mashiach que anda na face da terra e que trabalha e que é forte. E muitas vezes a gente se empolga com o judaísmo, com a estrutura do judaísmo, com a logística do judaísmo e esquece que a gente tem que estar constantemente inserindo o Mashiach. Eu vejo... Gente, isso é uma armadilha de morte. Exatamente. Vou falar. É uma armadilha de morte porque eu já vi eu conheço 2 comunidades que eram assim, eu observado esse detalhe, e todas as 2 depois tiveram problema, uma delas virou ortodoxa. Exatamente. Tem um exemplo, uma comunidade aqui em São Pedro acabou, simplesmente acabou. Fala. Sabe, agora eu vou falar. Você tocou nessa, agora eu vou falar, uma coisa que eu queria falar, mas vou falar. É bom que está um grupo, todo mundo unido, para todo mundo abrir o olho. Olha só, a gente, abre aspas, há certas pessoas, tá, que se dizem messiânica e baixo porretes ortodoxos, mas eu posso falar para você. Você sabe por que há muitas pessoas que são messiânicas e daqui a pouco voltam atrás? Porque estão adotando mais liturgia ortodoxa dentro das Querilot do que o próprio messianismo, tá? Você mesmo falou, e o querido irmão falou aí, que tem pessoas, como eu falei, volta minha filha falava o hebraico todo, a liturgia todo, na cria em Yeshua era uma brahá. Depois começou a vir o lado ortodoxo, pronto. Porque o lado ortodoxo, sim, eles lançam para você todos os textos que literalmente aparecem que Yeshua não podia ser o Mashiach, nem Davi sentar no trono. Então, eu observo assim,
nos grupos, os arvelinos ficam falando assim, que os ortodoxos. Rapaz, mas literalmente está quase todo mundo usando uma liturgia ortodoxa. Eu vou aproveitar, Carol, nas suas palavras. Nós temos esse costume de ler de Bereshit a Devarim o ano todo, como se fosse obrigação. Mas deixamos de lado o quê? Eu já comentei isso com você, vou falar para todo mundo. O que acontece? O que acontece no nosso grande erro? Tá? Seguimos a liturgia ortodoxa, porque os ortodoxos é o seguinte, eles querem ler de Bereshit a Devarim. Quando botam uma paraxá, uma porção, que lhes interessa, é de acordo com o que eles afirmam na Torá, a visão deles. Agora eu te pergunto a você, usando a palavra de vocês toda, rapaz, aonde estão os navios profetas nisso aí? Ninguém mais lê Yeremiarro, Elexaiarro, e principalmente as Becerot, são como chamam o Evangelho. Então a gente acaba deixando para trás a essência. A essência é Yeshua. É as cartas de apóstolo Shaul, que explicou tudo. Então as pessoas ficam assim, eu sou messiânico. Pô, cara, é messiânico, mas está com uma liturgia totalmente... Olha, está totalmente... Nós estamos numa liturgia totalmente ortodoxa. Nós daqui a pouco tem alguns, escreva o que eu estou te falando, vai ter alguns que por ler, eles começar a ler livro ortodoxo, tá? Vai começar a pegar texto em que indiretamente mostra que Yeshua não poderia ser um rei, o Mashiach, e nem Davi sentar no trono. Eu já falei isso com você. Então, desculpe a ousadia, mas estou sendo bem sincero, tá? Há um trunque, há uma farsa, uma máscara, que muitos se dizem messiânico, mas estão para o lado ortodoxo. É Zoar, aquela parte que você falou, Kabbalah, Gimatria, Piquet Avot. Então, a maioria de pensamento ortodoxo são os ditos sábios, que na verdade... Uma coisa que é essencial, a gente não pode perder a essência e não pode deixar de lembrar que o centro é Mashiach. Né? Paulo foi bem claro que tudo que Dante foi escrito para nosso ensino foi escrito, ou seja, você quer conhecer Mashiach? Vai ter que ler a Brida e Hadashah. Você quer saber como se portar naquele lá? Você vai ter que ler a Brida e Hadashah. Então, se o cara falar assim, de Bereshit a Devarim, Bereshit a Devarim, cara, ele não vai aprender nada, essa é a verdade. Ele vai entrar para o lado do ortodoxismo. Exatamente. E Paulo também... E é bom lembrar também que o mesmo Paulo também disse que o Mashiach em vós é a esperança da glória. Isso é tremendo. Seria bom também um Sidur, né? Um Sidur messiânico também, né? Porque o Sidur é assim... Já existe, sabia? Cassiana tem, não tem? Tem a Hatzion tem o Sidur messiânico, não tem? Eu sigo ele há alguns anos, mas ele é só de Shabbat, né? Eu acho que carece. Tudo está novo ainda, né? No meio messiânico. Mas eu acredito que em breve é uma necessidade de um Sidur, um livro de orações mesmo mais completo. Eu acho que o Rachapiro fez um agora para português, não foi? Foi lançado agora, ainda não comprei. Lançou em português agora também, muito bom. Eu tenho o dele em inglês e tenho em português. Aliás, não tem em português, não, tem em espanhol. Na época eu não tinha ainda. Eu não conheço, por favor, me indique depois, por escrito, que eu tenho interesse. Eu tenho pensado, inclusive, em efetuar algumas mudanças na nossa liturgia. Por exemplo, inserir a oração do Pai Nosso de Yeshua, entendeu? Porque realmente a liturgia de todas as congregações judaico-messiânicas, elas são muito tradicionais. Muito tradicionais. E eu vou compartilhar. Fala, Eduardo. Pode falar. Desculpa, só ia comentar que o Pai Nosso, ele já subentende uma leitura litúrgica. É nosso. É uma oração em grupo. Exatamente. O Mateus anda com essa preocupação, ele coloca Yeshua nas coisas sempre. Ele tem esse cuidado, eu vejo. Eu acho que o Shaul tem um Sidur próprio, não tem, Shaul? Como? Tem. O outro Shaul. Shaul Ben Shalom. O outro meu amigo Shaul também, né? É comigo? Agora, a nossa tem também. O Sidur. É com você, Shaul Ben Shalom. Eu vou aproveitar. Hoje eu e o Shaul. Shaul, não sei de onde é tu, Shaul.
A gente conversou bastante, inclusive, sobre esse tema, que é muito grande, é grandiosíssimo, porque envolve adoções e que a gente sempre fala isso aqui, né, Cíntia? Nós fomos chamados para a liberdade. Então, nós usamos o nosso próprio Sidur, mas tem dias, irmãos, como foi hoje, que nós não usamos Sidur. Nós não temos compromisso com coisas rígidas, e o Espírito pode nos conduzir para nós simplesmente naquele dia não usarmos o Sidur. Foi o que aconteceu hoje. Nós não usamos o Sidur e a coisa foi um cântico, uma oração e foi uma bênção. Os formatos judaicos, eles são muito bons, eles são didáticos, mas o que nós precisamos entender é que nesse processo de techuvá, nós não devemos jamais ir para o engessamento. Nós não podemos ser engessados, que do engessamento nós já viemos. Nós já éramos acimentados, não é nem engessados, nós éramos acimentados. E o Pai Eterno, com a marreta do Ruach HaKodesh, quebrou esse cimento e nos traz para a liberdade. Portanto, precisamos ter sensibilidade. Não criticar aqueles que usam o Sidur, mas... e os que usam o Sidur não criticar os que usam a liberdade. Mas o bem bolado é bem-vindo. Ou seja, você usar o Sidur com kavaná, com espiritualidade, com entendimento, se você usa o Sidur. Mas se você não fizer isso, a coisa mecânica não vai, irmãos. A coisa mecânica é perigosa. É perigosíssima. E bendito seja o Pai Eterno por vocês que me deixam alegre sempre quando os vejo falando nesta sala. Bendito seja ele. É muito bom. Eu estou exultante aqui. Eu estou exultante. Cíntia, eu tenho um Sidur messiânico de uma pessoa que fez assim... a pessoa fez, né? E usou várias referências, inclusive do Ensino de Sião. Depois eu vou te passar para você dar uma analisada. Bem interessante. Beleza. E é claro que o propósito do Sidur, ele não pode ser nunca isso aí que o Chau falou, né? O Chau segundo que falou hoje. É o Chau do Norte e o Chau do Sudeste. Porque o propósito da oração, das rezas, vamos dizer assim, não é esse, né? É interessante você também ter um padrão, mas não para se prender naquilo ali. Você não pode deixar de lado a espontaneidade do seu intimidade com o Eterno. Então, são duas coisas que eu acho que é importante. As duas coisas. E o Shapira, ele fala muito sobre isso. Não sei se você já reparou, mas ele fala muito da necessidade de uma halahá messiânica que está sendo construída, que precisa ser construída. Por quê? Porque isso traz unidade, traz identidade para o povo, né? Então, não que a gente vai se prender e vai ficar todo mundo ali, virou ortodoxo messiânico agora. Mas, assim, é uma questão de identidade e até de não se prender simplesmente a ficar roubando, digamos assim, pegando emprestado do meio ortodoxo, mas ter a nossa própria identidade. Eu acredito que isso, com o tempo, vai começar a halahá messiânica, entendeu? Agora, isso vem muito da falta de conhecimento. A gente conversou sobre isso no começo do curso, em relação aos nossos referenciais dentro do judaísmo messiânico brasileiro, né? Por quê? Existe quase que uma idolatria à ortodoxia. Por quê? Porque a gente não conhece verdadeiramente o que é judaísmo. A gente não tem acesso no Brasil. O meu contato com o judaísmo messiânico foi nos Estados Unidos. E vocês não têm ideia de como é diferente. Lá, a maioria das sinagogas, ela foi criada por judeus tradicionais, né? Mas reformistas e conservadores, não ortodoxos, né? Que a maioria dos judeus que se converteram a Yeshua lá são os reformistas e conservadores, até porque o ortodoxo, pelo seu radicalismo e pelo seu isolamento social, né? Óbvio que uma parcela muito menor de judeus ortodoxos se converteu a Yeshua. E na época que eu peguei, foi a época do avivamento lá nos Estados Unidos, foi em 98 até 2000, que eu frequentei sinagoga lá. Foi na época em que os judeus estavam se jogando para o judaísmo messiânico. Foi um fenômeno assim que, em coisa de 2 anos, foram 270 mil judeus para as sinagogas messiânicas, e lá tem uma sinagoga messiânica em cada esquina, igual a Assembleia de Deus, gente. E aí, como são os serviços? Eles têm uma pequena essência, uma pequena estrutura judaica,
E são assim, nas várias sinagogas que eu fui, algumas mais, outras menos, são livres no eterno. Por exemplo, o rabino, quando ele subia no púlpito para pregar, ele falava 5 minutos, a unção era tão grande que o pessoal todo se jogava lá para frente, era aquele púlpito de carpete, tinha escada, o pessoal se prostrava no chão, começava a chorar, tinha muita dança. Eu costumo falar muito dessa sinagoga lá da Argentina, né? Já falei aqui, a comunidade Amichai, que é uma comunidade judaica tradicional, a maior em Buenos Aires. Ela é conservadora, com algumas tendências reformistas. Mas, assim, se vocês pararem para assistir como é o serviço, mesmo usando o Sidur e as orações, tem uma liberdade que é maravilhosa. De repente, a gente começa a improvisar música e a louvar livremente, sabe? As coisas não têm assim o mesmo... Parece uma igreja evangélica, gente. Aí esse povo que chega e fala assim, o serviço de vocês parece igreja evangélica, vai lá. Por quê? A igreja evangélica ela rodou muito do judaísmo conservador e reformista. A ortodoxia é algo totalmente diferente, totalmente isolado. E, gente, a ortodoxia é 15% dos judeus religiosos. Então, nós, no Brasil, nós necessitamos de nos afastar desse modelo ortodoxo e seguir mais um modelo mais flexível do conservador, né? O reformista tem um problema. Para mim, o reformista tem um problema, que é o problema assim, que elimina ele, que é a questão de aceitar o casamento homossexual, que vai totalmente contra a Torá. Mas, fora isso, a visão reformista ela é totalmente diferente. Ela é agregadora, ela é amiga, ela tem uma visão muito do Id, né? Porque o Id de Yeshua não foi Yeshua que inventou. Aliás, a maioria das coisas que Yeshua falou não foi ele que inventou. O judaísmo da época já dizia isso. E por isso é necessário a gente entender, a gente saber, a gente conhecer, a gente entender a alma judaica. Quando a gente entende a alma judaica, a gente entende mais Yeshua. Então eu vejo, o Sadoc fala isso, ele está muito certo nisso, a gente é muito superficial no conhecimento. Aí tem um monte de Roshima aí, né, que se auto-intitula Rosh, começa a cuspir baboseira sem saber, sem conhecer, sem ir à fonte. A Cláudia teve uma experiência assim com o povo, né, Cláudia? Fala aí. Fala aí. É porque tá com fone. Eu no começo eu comecei com ortodoxo, em grupo, vendo Ventura. O meu sobrinho, ele se desviou escutando uma palavra que o Ventura deu, achou, se deturpou. E eu estava com um grupo que proibia a oração, debocha do Espírito Santo, todos dois vieram do Evangelho, entendeu? O homem, até o irmão Jair passou também por lá. E assim, eu assistia muito Torá em porções, que lá eles me proibiram de ler a Brit Hadashah, que era proibido de ler a Brit Hadashah. E eu fui indo. E aí até que o Deus começou a me incomodar, porque a mulher do Moré, que morava com ela há 9 anos, não precisa de casar, não precisava de orar para Yeshua, e eu ensinando meu marido assim também. E graças a Deus o Espírito Santo começou a me incomodar, porque ela estava muito doente, e eu falei assim, a gente não pode fazer uma campanha pela fulana, não? Porque eu me lembro que na igreja evangélica a gente orava e a gente recebia muita oração, muita bênção, muita vitória. Não, o judaísmo você ora dentro da tua casa, não tem isso não. O judaísmo não tem isso não. E Deus começou, falou assim, mas eu recebi muita vitória com Jesus. Eu recebi muita vitória. E Deus começou a me incomodar, que eu queria fazer visita. Ele falou, olha, se for para você orar no nome de Jesus, nem vai, porque é o nome de Deus pagão e Deus não recebe. E eu fiquei assim, mas como eu queria fazer visita, eu não podia orar no nome de Jesus? Não, só podia orar no nome de Hashem e de Yeshua. Se orasse no nome de Jesus, estava seguindo o paganismo. E aí, aquilo assim, aí teve um lance lá na sinagoga lá,
e eu não gostei. Eu falei, já vivi de par de julgo de mulher de pastor, só tinha eu, a garota, só tinha 4 pessoas. Eu falei, eu não vou viver neste julgo. E aí foi que eu resolvi não ir mais, e quando eu vi a Cíntia na televisão. Mas, assim, não podia orar no nome de Jesus, não precisava orar no nome de Jesus, e era só Deus, era só Hashem, Hashem, Hashem. Tudo E, aquilo assim, que diminui Yeshua mata a gente espiritualmente. E eu estava assim... Pegar um embalo aqui no comentário da irmã, e eu vou ter que sair agora. Tem duas referências, né, que eu trago com a minha vida e que eu compartilho com os irmãos, que é o seguinte: o que você está estudando, se aquilo ali está aumentando o seu amor por Yeshua, ou se aquilo está te aumentando a intimidade sua com o Eterno, o amor pelo Eterno, e em conexão simultaneamente a Yeshua, se isso te afasta de Yeshua, é furada. E em outro aspecto também, a igreja, os cristãos, eles não são nossos inimigos, eles são nossos irmãos. O nosso inimigo é o engano. Nós temos que lutar contra um engano, não contra o cristão. Na verdade, nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, se diminui o amor por Yeshua, se diminui o amor pela igreja, é cilada. Sai fora que está no caminho errado. Eu tô até arrepiada aqui. Perfeito, exatamente. Tem um grupo na internet aí que chama Torá em Porções aí, que eles também não são muito... Era esse que eu assistia, da Radassa. Da Radassa, ela tá doente, né? Ela tá bem doente. Internada ela. Não pode o homem, para participar da ceia, tem que fazer a Brit Hadashah, tem que fazer a circuncisão. Tudo assim. E Deus também me cortou. Assim, eu peguei e saí, ela tentou entrar em contato comigo semana. Tem 2 meses atrás eu bloqueei e tirei. Eu falei, e eu tinha assim, eu gosto muito do ensinamento de um rabino da igreja de Ipanema, da palavra, do estudo. Mas eu tentei, assim, no começo eu fiquei deslumbrada, assim, ir lá e eles não me atenderam, não me atenderam. E Deus falou comigo assim, se eles não me aceitam, o que você vai querer fazer lá? E aquilo ali saiu do meu coração, entendeu? Se não aceitam ali... Gente, é muito importante isso. Isso é muito importante. O que o Eduardo falou é muito importante. Se não aumentar meu amor por Machia, se não me trouxer paz, gente, sai fora. Porque não vale a pena. Eu saí fora desse grupo aí. O Yeshiva Brasil também se dividiu. Se dividiu em 3, né? Era Yeshiva Brasil antes, né? Daí ficou Torá em Porções e Harit Shalom. Mas só que eles são muito debochados de Yeshua, do Espírito Santo. É uma coisa misericórdia. E você nota exatamente a diferença de comportamento entre quem crê em Yeshua, quem crê que Yeshua é divino e quem não crê. Quem não crê, o Espírito Santo, ó. Lá do pessoal lá da Beit, lá de Vila dos Teles, o cara, ele era teólogo, ele debocha, assim, do Espírito Santo, assim... Então, deixa eu falar uma coisa importante. Você tocou num ponto importantíssimo agora, tá? Da'at. Eu estava falando até isso com o Shaul. O que é Da'at? Da'at é um conceito judaico, uma das sefirot, que fica separada da árvore da vida, do diagrama da árvore da vida. Da'at é o conhecimento intelectual, é você encher sua cabeça de dados. E Da'at é considerado pelo judaísmo como algo que pode ser extremamente positivo, mas também extremamente negativo. Ser dissociado do eterno, de Hormá e Biná. Hormá é o quê? A sabedoria. A sabedoria inspirada pelo eterno. E Biná é o que? O discernimento. Você saber decidir o que é certo do que é errado. Gente, não se engane com conhecimento. Veja caráter. Veja vida. Veja unção da Ruach HaKodesh. Veja concorrência, como é que eu vou falar? Coincidência com Torá, Tanar e Brit Hadashah, porque infelizmente existem muitos caminhos errados. A gente está tentando seguir
entrar no profundo com o Eterno, porque eu creio que todo mundo que está aqui, eu gosto de chamar vocês todos de buscadores. Porque todo mundo que está aqui é um buscador da verdade, eu tenho certeza. Eu conheço o Chau do Norte, Chau do Sul, né? Conversei com Cassiana. Não tem ninguém aqui superficial na fé. O Cláudio, a Iraci. Todo mundo que está aqui, gente, é buscador. Adalberto, estou conhecendo um pouquinho mais agora. Todo mundo que está aqui porque Domingos, eu estou encantada com a visão do Domingos, entendeu? A gente está aqui porque a gente quer ir mais fundo com o Eterno. A gente não quer aprender regrinhas, leizinhas, costumezinhos. Não. É claro que existem tradições, e eu sempre falo isso. Renato, que está aí também, é porque não está aparecendo todo mundo aqui. São todos buscadores profundos que estão no caminho da Techuvá. Ninguém aqui é superficial com o Eterno. Então, o que acontece? Existem tradições que são muito benéficas. Como eu já falei, a maioria das tradições são atos proféticos para trazer a fisicalidade, aquilo que é espiritual, né? Mas também existe muita coisa que não é, e aí a gente tem que saber discernir, usar biná para discernir. O Shaul viveu no meio dos ortodoxos, ele sabe exatamente o que é isso, né? Então... Cíntia, se você me permite, você está falando uma coisa que eu ensino muito também, né? A diferença entre sabedoria e conhecimento. Né? É uma coisa muito importante. Eu uso um exemplo muito simples. Todos nós sabemos que tomate é fruta. Todos nós conhecemos que tomate é fruta. Isso é conhecimento. Agora, você não pega o tomate e coloca na sua salada de frutas. É verdade. Então você estraga tudo. Né? Nós podemos conhecer muitas coisas, mas a sabedoria é quem vai filtrar tudo. Né? Porque eu já percebi que no nosso meio existe uma tendência muito grande, que aí a gente vê até que vem lá do início nas epístolas, a gente vê isso já acontecendo, que são essas infiltrações, né? Que são tóxicas. São infiltrações tóxicas que acontecem em alguns grupos, cuja o objetivo dessas pessoas, como psicanalista eu falo, essas pessoas elas têm um ativismo tão forte, mas é um ativismo que não é fé. É um ativismo que é só para sustentar que fez uma escolha e quer sustentar que essa escolha é certa. É pela escolha, não é pela fé. Então, assim, é muito importante ter esse espírito de sabedoria para saber discernir essas sementes sutis que vêm para derrubar, para destruir. Exatamente, exatamente. É perfeita essa colocação. Sim, fala aí, Shaul. Eu vejo assim que a nossa conversa ela tomou um rumo que eu acredito que seja pela Rua Rodas. Porque é extremamente importante nós observarmos no nosso conhecimento pessoal a quantidade de preciosos que nós perdemos porque queriam um tal do pedigree judaico, que eu falei lá no texto. Parece que é uma necessidade das pessoas terem um pedigree judaico. Isso é muito sério, porque querem beber, querem comer, mastigar uma carne, mas essas pessoas não têm dentição para mastigar essa carne, não tem maturidade nem intelectual ou até de idade, muito menos espiritual. Lembrando que o Machia disse, olha, vocês não conhecem nem das coisas daqui da terra, que de lá do Shammai. Uma intenção nessa nossa inclinação, nesta conversa que nós estamos tendo, para um cuidado com os nossos amados que estão chegando agora, que estão fazendo techuvá. É muito tentador e sedutor o mundo judaico, mas é perigosíssimo, porque podem te tirar o Mashiach, e o Mashiach é a coisa mais importante que nós temos na Emuná. É só ler Colossenses, Colossiá, capítulo 1, 2 e 3, e veja, e tente a revelação nesse pequeno tratado que fala da grandeza do nosso Messias. Perder o Messias, jamais, irmãos. É inegociável eu duvidar da messianidade
e da Elohut de Ar no Messias, no Mashiach. Então, eu quero chamar a atenção a vocês, porque esta conversa ela não é uma conversa que está sendo inclinada ou desviando o estudo da nossa querida professora. Mas há um propósito em você ser blindado nesta noite, no início desta semana, para que se a sedução não te leve, não te enrede para a perda do Mashiach. Eu vou finalizar dizendo para vocês que eu fui cercado por 8 judeus ortodoxos na cidade de Benfica, Pará, e eles tinham a intenção de me converter. Eu não sabia. Eu estava iniciando na minha emuná, mas eu tinha um background da outra plataforma. E quando eles me convidaram para falar do Messias na Brit Hadashah, eu disse não. E o pai deu sabedoria na hora. Nós vamos falar do Messias no Tanar. E eles não conseguiram me enredar em nada. O objetivo deles era pegar a Brit Hadashah com as suas aparentes contradições, e é o que eles fazem. Eles invalidam a Brit Hadashah e te colocam uma noia na cabeça, um formigão. Então, graças ao Pai Eterno, ele me deu sabedoria. Eu passei uma tarde toda com eles, conversando, e ainda saí cantando com eles lá. Você, Shalom. E foi uma bênção. Nunca mais voltei para conversar com eles. Né? Mas eles fizeram uma casinha para mim, eram 8 irmãos. Então, cuidado com esses irmãos que são ditos ortodoxos. Ortodoxos são vocês, somos nós. Ortodoxia é justiça. Aquele que não enxergou o Mashiach não está na ortodoxia, não está na justiça. Toda. Perfeito, muito perfeito. Quer falar, Charles? Quero. É interessante que a irmã estava falando aí sobre uma certa mulher, né, que tinha frente lá na Keila lá e começou a proibir um monte de coisa, que os homens tinham que fazer Brit Milá. Então, não sei se é essa história, ela, no caso, está muito doente. Eu estava até falando com a Rose aqui sobre aquela pessoa, mãe da minha filha, né, que eu sou separada há muitos anos, né. Hoje ela se encontra no hospital, você sabe da história, e deu um câncer uma vez, ela tirou os seios, agora apareceu no pulmão, ela está pior. E eu sempre mantenho contato porque nós somos amigos, há um respeito mútuo, né? Deve haver um respeito. Então, eu falando com ela assim, pode achar que sempre estou orando por você, estou mesmo. Aí ela falou assim, não, mas não é em nome de Yeshua não, né? Não quero que ore não. Então, você vê a situação, Cíntia. Às vezes as pessoas ficam doentes, tá? Em situações, você vê que a Keila fecha, as pessoas ficam doentes. Eu acredito que é uma certa cobrança, porque olha só, com certeza. Aquele que nega o filho, nega o pai. Poxa, uma pessoa que é um herege, que não conhece, tudo bem, é um ignorante. Agora, a pessoa que já provou, igual o apóstolo Paulo fala, a pessoa que já provou dos dons espirituais, da comunhão, voltar atrás e fazer Yeshua maldito, eu não acredito que essa pessoa, desculpa lá, seja inocente. Eu não acredito que as pessoas não vá colher espinho. Eu não acredito, pelo contrário, eu sou veemente, eu afirmo categoricamente que essas pessoas trazem sobre si uma maldição. Com certeza. A sua vida, a pessoa fica doente, o seu casamento acaba, as suas congregações, igreja ou sinagoga, seja o que for o nome, se fecha. Porque a gente está acostumado, um dia eu estava pensando, o que meu companheiro Shaul falou é verdade. Nós começamos a conversar sobre isso aí, sobre dons espirituais, o que é lá, e onde fomos parar aqui. Então, há uma linha de espírito nisso aí, não é algo por acaso. Até brinquei com a Rosa. Aqui, não está até de falar língua, brincando, mas é verdade, a gente sente a presença do Rua, porque há alguma coisa gostosa que, cara, nos invade. A gente não precisa ouvir barulho, o reteté, para sentir a presença do Hashem, não deu? Algo gostoso. Aleluia, algo gostoso. Aleluia. Não precisa. Então, eu vejo assim, que essas pessoas saem de nós porque não era nosso. Porque quem ama o Mashiach não desiste. Então, há essa preocupação, sabe, de nós... Parece que nós estamos fazendo um concílio aqui, né? Botar o concílio de Cíntia. Gente, do Eterno, essa aula tá ontológica. Que aula, gente, que aula, só tem fera aqui. Nós aprendemos o quê? Que o ID
Entenda o termo cristão, porque na época não existia o cristão, na época de Yeshua. Não foi para os cristãos, foi para o Yahudim, foi para o povo de Israel, o povo que era messiânico. Os dons espirituais foram derramados sobre Yahudim. As becerode foi dado para os judeus. Então é a obrigação nossa, sair desse misticismo. Que é uma coisa até que o nosso querido Javier falou ali sobre o Sidu, né? Rezar. Você vê que até os ortodoxos, eles não falam orar, eles querem rezar. Exato. E se você pensar bem, qual a diferença de uma tefilá, de uma oração, com a reza? Simples. A oração é uma conversa mais liberal entre você e seu pai, uma intimidade. Agora, a reza é uma coisa repetitiva, é aquela coisa que você tem que... Cara, eu ficava na congregação ortodoxa lá e eu falei para os irmãos, eu nunca fui ortodoxo, mas eu estava no meio deles, eu era Yeshua, só que eu acompanhava eles. Tinha que dar 3 passinhos para frente, 3 passinhos para trás, ficar rodando a cabeça para um lado e para o outro, aquilo ali estava ali. Mas o meu coração, o meu leve, não estava ali. Então, tudo nós não podemos perder a essência. É por isso que muitos, olha só que é uma coisa mais séria. Nós queremos Yeshua. Quem quer Yeshua? Todo mundo levanta a mão. Não vou entrar nesse mérito, mas só vou abrir um leque aqui. Quem quer dons espirituais? 5 levanta e outros 5 abaixa. Aí eu pergunto, não está na Brit Hadashah, meu pai? Não foi promessa de Yeshua aqueles que creem? Agora, eu não acredito, eu creio em profecia, mas não creio em visão. Ué, é o mesmo Espírito. Paulo fala que o mesmo Espírito dá os dons, é línguas, é visão, revelação. Rapaz, eu não entendo, desculpa falar, eu não entendo como essas pessoas se dizem judeus messiânicos e querem abafar o Rua de Hashem, do Eterno. Eu não entendo, eu fico aqui pensando, gente, muita meninice, olha, muita meninice. Olha, muita meninice. Agora, se eu, sendo homem, eu os reprovo, quanto mais o nosso Adonai, quanto mais eles. Para a gente não tem meio termo, não. Nós temos que ter a língua afiada para falar a verdade. Fofoca não é rara, não. Mas falar a verdade, nós temos que abrir o verbo. Aí fica um grupinho. Aí eu creio no Ruach Kadosh. Aprendeu a falar, irmão, não é Ruach Kadosh, não. É Ruach Kadosh. Nossa, lindo. Vai para o céu. Agora, você que é dom espiritual? Eu não. Ué, gente, eu não entendo. O que você está fazendo no nosso meio? Sai, sei lá, vai abrir uma igreja, porque eu não acredito. Shaul fala assim, olha, aonde a rua está, a liberdade, um profetiza, um tem língua, tem revelação. Com a nossa diferença para algumas entidades cristãs pentecostais é que nós temos que ter decência e ordem, a coisa que eles não sabem. É verdade. Nós não rodamos, não derrubamos cadeira, não damos tapa em ninguém. Eu já vi, vocês vão rir agora. Um dia eu estava em uma certa igreja, cheio de dom espiritual, de falar, a mulher rodou, deu um tapa na boca do velho, com a pereca do velho caiu no chão. Então, gente, caiu a pereca, aquela parte que tem, da dentadura. Caiu no chão. Hoje, olha, de coração, eu aprendi mais calado observando do que falando. Eu só falo quando eu sinto, primeiro observo, para depois falar. Agora, você sabe aquele grupo que eu falei, né? Tem cara de ser o Nazareno Reteté, viu? Eu creio em dom de línguas, porque eu já falei, eu falo. Eu creio em visão, revelação, porque de vez em quando o Eterno me dá algo para me falar. Eu sou assim, Ramé. Mas essa é a diferença. Vida com Deus. Prática. Então é isso aí. A prática é a diferença. Não adianta. A gente, Yeshua, eu vou comparar ele como fosse um oceano da visão em Ezequiel, em que você não pode só molhar o pé, ele convida para você entrar. Aí na hora que você está se afogando aqui, você quer sair, ele fala, não, meu filho, não sai não, que o negócio está bom aqui, eu quero você aqui, onde você não alcança mais o seu pé. Entendeu? Amém, Baruch Hashem. Amém, vou ficar quieto daqui a pouco. O Renato quer falar, Renato apareceu, sumiu. Fala aí, Renato. Estou aqui, Cíntia, estou aqui. Não, é isso mesmo que ele acabou de falar agora, né? E você também estava enfatizando. É a apostasia, né? O espírito de apostasia, os ventos de doutrinas que aparecem e muitos seguem para a própria destruição, né? Deixa de ter vida no Ruach HaKadosh, no Espírito de Deus, né? Então, é uma coisa muito séria, nós temos que ter esse dom de discernimento também.
né, que é fazer essa leitura dessa sutileza do engano que tenta infiltrar, né? Tenta se infiltrar. E na verdade é muito sutil, né? É muito sutil. Fala aí, Domingos. Você quer falar também? Mas o que eu estou desfrutando, né? Dessa sabedoria do alto, dessa riqueza. Muito bom. Fala aí, Cassiano. Mas o que o Domingos falou, que as pessoas não acreditam nos dons, é porque ela não faz nada para o outro. Então, ela não precisa de nada desses dons, porque a partir do momento que você faz a obra, você flui esses dons porque é necessário, sabe? Uhum. São necessários, ele é entregue porque tem uma necessidade. E a pessoa que não faz nada, que só quer ler, só busca o conhecimento e o egoísmo, ela não precisa do dom para nada. Ela não é útil para ela, não sabe usar, não tem sentido para ela. Interessante não, isso, né? O pulo é que fizeram o cara se circuncidar lá, o rapaz lá. O cara saiu da igreja, o cara bem casado, saiu da igreja, se circuncidou e tá lá com eles lá e tá com a mulher na igreja e ficou mal. Não sei como que vive que o rapaz lá, não sei como que vive com a mulher. Acabou se circuncidando. Quando eles falaram isso pra mim, circuncidar, eu fui buscar na Bíblia. Eu falei assim, vou examinar na Bíblia isso aí, para ver se isso é bíblico mesmo. Aí quando eu fui examinar na Bíblia, eu falei assim, não, isso aí tá errado. Isso aí tá errado, isso aí. Com certeza. Para judeu, sim. Judeu, ele deve se circuncidar. Mas um goi, não. Um goi, não. Assim Paulo também. tá falando lá. Uhum. Então. E outra coisa, tá lá na Brita da Chá o quê? Onde há Aru Arracô, deixa aí a liberdade. Se começar a tentar forçar você a fazer isso, fazer aquilo, segundo ritual judaico, isso aqui. Não, é de dentro para fora, gente, não é de fora para dentro. Sim. Fala, Cassiano. Sim, eu acho engraçado que eles jogavam tanto peso em cima de mim que aí foi na questão da rabanada quando eu estava lá, né? Porque eu amava, deixei de comer desde que minha mãe partiu, não por causa de coisa. Mas me proibia de comer rabanada, mas ele morava no quintal que o pessoal é todo evangélico e a mãe dava salgadinho e ele comia tudo. Eu falei, mas qual é a diferença? Não, você pode comer rabanada, só que não seja no Natal. Eu falei, um salgadinho, não é da mesa lá do Natal? Quer dizer, para mim era peso, para ele não. Para ele, o líder não era pecado. Muito gente, tem muito disso por aí. Como é que Cíntia sofreu comigo, gente. Está pensando o quê? Como que o Tsadoc fala? O rosto piniquim e o Rabino Tabajara, né? Isso que ele fala. Gente, por isso é importante a gente estar conectado com a Torá, com o Tanar, com o Brit Hadashah. Porque começa com isso, começa com aquilo. Outra coisa, gente, vamos às coisas de centro. Não vamos entrar naquela que tudo é paganismo. Que, isso é paganismo, aquilo é paganismo, aquilo é paganismo. Outro dia eu vi uma discussão que não podia se falar a palavra arco-íris, porque Íris era uma deusa grega. Você vai lá no dicionário, o que é Íris? Íris vem de iridescência, divisão da luz branca em várias cores. E aí você perde tempo discutindo essas coisinhas. E é o que a Cassiana falou, é muito importante. Você não tem tempo para ajudar o teu irmão, porque a verdadeira religião é qual? Quem sabe? Qual é a verdadeira religião? É o amor ao próximo, né? Ajudar o próximo. Ajudar os órfãos e as viúvas e obedecer aos mandamentos. Essa é a verdadeira religião, né? O Tsadoc fala muito isso, eu creio muito nisso. Sabe? Quem tem a Torá no coração, a essência da Torá, ele vive ajudando, ele vive distribuindo amor. E o que a Cassiana falou é muito importante. Os dons espirituais são para serviço. Para serviço. Quanto mais você serve, quanto mais você deixa os dons fluir através de você, mais eles vêm na sua vida. Eu queria terminar. Gente, tem que terminar 8 horas, não dá vontade de terminar. Vamos fazer uma vigília aí, um congresso, simpósio. Gente, vocês são muito fera. O seguinte, experiência pessoal minha, tá? Aqui nos serviços, né? Foi um longo caminho, mas assim, prepara o comentário para achar, né? Se eu falo muito de Yeshua HaMashiach, a unção é enorme. Se o comentário para achar fala pouco de Yeshua HaMashiach,
a unção é menor. O Eterno se agrada profundamente que Mashiach seja o centro da nossa palavra, amém, do nosso coração, do nosso estudo. Ele se agrada profundamente disso. Quanto mais assim, quanto mais porcentagem de Mashiach na comentária Paraxá, maior unção no louvor, na adoração, no começo, na música, em tudo. Isso é algo assim muito, muito claro. Valquíria. O pai mesmo disse, né? O pai mesmo disse: este é o meu filho amado em quem me compraz. Né? Exatamente. Aí ele ouviu. Exatamente, exatamente. E, gente, vamos encerrar por aqui. Infelizmente, vou deixar com gostinho de quero mais. Semana que vem tem mais. A gente. Querem que eu dou a benção apostólica? Brincadeira, tô brincando. Vai ter que pagar. Não, tô brincando. Quem vai orar? Cassiana, você ora para terminar, então, por favor? Amém, amém. Pai, muito obrigado por essa reunião edificante. Nós sabemos que o Senhor tem um objetivo com isso tudo e que esse objetivo que o Senhor tem para cada um de nós venha se cumprir. E que nós possamos estar quebrantados ao teu ouvido, Arura Kodesh, que nós possamos estar quebrantados com discernimento e atento à tua voz. E que cada vez mais nós possamos fazer a diferença no mundo. Que nós possamos ser cheios da Arura Kodesh, do Eterno sobre nós. Sim, amém. Papai. Amém, amém. Amém. Gente, muito bom. Segunda-feira tem oração, tá? Ô, Domingos, você tá no nosso grupo do WhatsApp? Tô. Tá?